E aí, galera, beleza? Nós estamos aqui testando uma nova maneira de fazer uma gravação para vocês, para eu ver se eu apareço também um pouquinho, né? Mas beleza, vamos começar a nossa apresentação. Nós vamos dar aula hoje sobre reino metafita, plantas, beleza? Eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador aqui, ó. Vocês vão acompanhando aí. Tá joia? Beleza. Agora eu vou abrir aqui o meu PowerPoint. Joia. E vamos começar a nossa apresentação aqui no reino metafita. Vou pegar uma apontadora aqui, ó. Bem, então, eu sou o Flávio, né? Nossa aula de botânica, reino metafita, parte número 1. Vamos lá, então. Bem, o reino metafita, ou plantae, ele engloba, né, os seres eucariontes pluricelulares, exceto algumas algas verdes, clorofitas. Eles são todos autótrofos, fazendo fotossíntese. Segundo o Itaker, né, pegando a classificação mais moderna, são divididos em 5 divisões, que nas plantas a gente fala divisão, mas corresponde aos filos. Vamos lembrar, clorofita, feofita e rodofita, que são as algas do reino metafita, já foram estudadas por nós na aula passada, junto com os reinos protistas. Por que a gente faz isso? Porque atualmente há uma tendência em estudar todas as algas juntas. Então, lá no reino protista, nós tínhamos 3 algas protistas fitoplanctônicas. Euglenofita, pirrofita e crisofita. Nós estudamos as 3 e estudamos também a clorofita, a feofita e a rodofita, beleza? Essas 3 algas, se vocês lembram, elas eram plantas superiores. Desculpe, elas eram algas superiores. Agora, elas são as plantas inferiores. Olha como é que mudou o status dela. Comparando essas algas com as algas, elas são algas superiores. Mas comparando essas algas com as plantas, elas são plantas inferiores, beleza? Tá? Existe ainda as plantas intermediárias, que são a divisão briofita, e existem as plantas superiores, que são traqueofita. Nós vamos explicar o que é traqueofita já já. Aí nós temos a pteridofita, gimnospermas e angiospermas. Essas são as plantas superiores. Aqui nós temos uma série de fotos de plantas, né? Aqui, ó, tem uma samambaia, uma pteridófita, aqui tem uma angiosperma, tá? Aqui tem uma gimnosperma, aqui tem uma alga, tá vendo? Alga, aqui tem uma planta deserto, aqui tem uma rosa, um morango e assim por diante. Nós vamos estudar todas essas plantas, tá? Dentro do reino metafita. Bem, antes de eu começar a estudar cada linha, cada grupo do reino metafita, né, que são os filos ou divisões, eu gostaria de estudar as 2 linhas evolutivas que o reino metafita apresenta claramente. Sem entender como é que as plantas evoluíram, não tem condição de estudar os grupos de plantas, tá? Então, a primeira linha, são 2 linhas evolutivas que as plantas apresentam. A primeira delas é abandonar o habitat aquático e dominar o habitat terrestre. E nisso, as plantas igualam com os animais. Você percebe, por exemplo, nos animais cordados, né, uma evolução clara, né? Você tem os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São 5 grupos. Os peixes são os animais aquáticos, os répteis, os peixes, os anfíbios são aquáticos e terrestres, né? Vivem na terra, mas voltam na água para reproduzir. Depois nós temos os répteis, as aves e os mamíferos. A mesma coisa acontece com as plantas. Nós teríamos essas aqui de baixo, as algas, que são as plantas aquáticas, corresponderiam aos peixes, né? Depois nós temos as briófitas, que estão aqui, ó, que seriam os anfíbios do reino vegetal. Depois nós temos as pteridófitas, que são aqui a samambaia, que seriam os répteis do reino vegetal. Depois nós temos as gimnospermas, que seriam as aves dentro do reino vegetal, e finalmente as angiospermas, que seriam os mamíferos do reino vegetal. O que importa aqui, sem ser a comparação com o animal, é a evolução da planta em sair do habitat aquático e dominar o habitat terrestre, beleza? Para isso, não houve um pulo de uma vez só. As plantas foram tendo conquistas, tá? Qual foi uma das primeiras conquistas necessárias para as plantas dominarem o habitat terrestre?
elas tiveram que deixar de ser talófitas, ou seja, avasculares, sem o xilema e o floema, e passarem a ser traqueófitas ou vasculares. O sistema vascular, gente, é fundamental, né, o xilema e o floema, para que uma planta dominar a terra. Né? Uma planta aquática, tá? Uma alga, por exemplo, como é que a água e os sais minerais fluem pelo corpo dela? Por difusão, de célula a célula. Agora, numa planta terrestre, por exemplo, um pinheiro, ou uma mangueira, uma jabuticabeira, como é que a água e o sal mineral vai chegar lá na ponta dela, lá nas folhas, lá no alto da árvore? Teria que ter um sistema vascular, beleza? Então, a primeira coisa importante para uma planta dominar o habitat terrestre é desenvolver o sistema vascular. Elas deixaram de ser talófitas ou avasculares e passaram a ser traqueófitas ou vasculares. Só um detalhe. As plantas talófitas têm esse nome porque o corpo dela é na forma de um talo, daí o nome, talófitas. Elas não têm raízes, caules e folhas verdadeiras. Quando muito, ela tem estruturas parecidas com raiz, caule e folha, que são denominadas rizoides, cauloides e filoides. Por outro lado, as plantas traqueofitas, elas têm, o corpo dela não é mais chamado de talo, é chamado de cormo. Por isso que elas também são chamadas de cormófitas. Aí sim, as cormófitas, elas vão ter parte do corpo que são denominadas raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Beleza? Tá? Mas antes também de conquistarem todas essas partes, as plantas eram criptógamas, ou seja, sem flor, e passaram a ser fanerógamas, ou seja, com flor. Gente, vamos entender aqui. Desse lado esquerdo, nós temos as características que fazem as plantas estarem adaptadas ao habitat aquático. E desse lado direito, as características que fazem as plantas estarem adaptadas ao habitat terrestre. Então, por que a falta de flor ou por outro lado, por que a flor é importante para dominar a terra? A flor, galera, ela é uma espécie de órgão sexual da planta. No habitat aquático, uma planta liberaria o seu gameta masculino e ele ia nadando até o gameta feminino. Então, a flor não seria tão importante. Agora, no habitat terrestre, para uma planta ter uma reprodução cruzada com outra planta, a flor é fundamental. Por quê? Porque a flor vai atrair agentes polinizadores, como borboletas, como beija-flor, né? O vento, o próprio vento, pode fazer com que a flor transmita o gameta masculino, né, de uma planta para outra. Na verdade, ela não vai transmitir o gameta, ela vai transmitir o grão de pólen. Mas o grão de pólen depois vai formar o gameta na planta destino. Beleza? Bem, uma outra coisa que foi importante é justamente o que eu acabei de falar, que é o tubo polínico. As plantas aquáticas, elas não têm tubo polínico, então elas são anão, sifão, sifão mesmo, gamas plantas. As sifonógamas são as plantas que não têm sifão. Que sifão que é esse? É o tubo polínico. O tubo polínico, gente, é que carrega o gameta masculino até o gameta feminino. Na água, as plantas aquáticas, o gameta masculino, ele tem flagelo, ele é chamado anterozoide, ele vai nadando. Nas plantas terrestres, quem leva o gameta masculino é o tubo polínico, por isso que as plantas passaram a ser chamadas sifonógamas. As assifonógamas são plantas que não têm tubo polínico, portanto, dependem da água para fecundação. Gameta masculino é flagelado, é chamado anterozoide. E as sifonógamas são as plantas que não dependem mais de água para fecundação. Por quê? Porque elas têm o tubo polínico. E o gameta masculino agora não tem flagelo mais. Ele passa a ser chamado de núcleo espermático. Beleza? Bem, ainda na evolução da parte aquática para a parte terrestre. As plantas eram não espermatófitas. O que é isso? Não significa não, esperma, semente, fitas, plantas. São as plantas que não têm semente e passaram a ser espermatófitas, com semente. Por que a semente é importante para dominar o habitat terrestre, galera? Eu considero a semente nas plantas assim como se ela fosse um ovo com casca nos animais. Os animais aquáticos botam ovos, quando botam, né? Botam ovos sem casca. E os animais terrestres têm que botar ovo, quando botam ovos com casca. É o caso das aves, é o caso dos répteis.
Tá? Portanto, a semente seria uma espécie de ovo das plantas. A semente ela tem uma casca, ela protege, ela nutre, ela dissemina o embrião. As plantas aquáticas não precisavam disso, porque o embrião é jogado dentro da água, que é um ambiente relativamente confortável para esse embrião. Agora, as plantas terrestres vão jogar o embrião dela no solo, na terra, onde pode não ter água. Portanto, a semente é fundamental para a manutenção da vida desse embrião. Beleza? Então, a criação de sementes é fundamental para a adaptação ao habitat terrestre das plantas. E por último, nós temos os frutos, tá? O que é o fruto? O fruto é uma estrutura de uma planta que eu considero como se fosse o útero, tá? Onde que você vai encontrar no animal o útero? Somente nos mamíferos. Mas por que o útero é importante? Vamos imaginar uma avestruz. Ela tem um ninho dela lá com os ovos. Na hora que vem o predador, o que ela faz? Ela sai correndo e o predador vai comer os ovos dela. Perdeu, tá? Por quê? Porque ela não consegue levar consigo os seus embriões. Por outro lado, se você tem uma gazela, ela está grávida, o filhote está dentro do útero dela. Na hora que vem o leão, a gazela corre, foge, levando consigo o seu filhote. Então, o fruto é mais ou menos isso. É uma espécie de útero das plantas. Ele protege, ele nutre e ele dissemina o embrião das plantas. Bem, nesse nosso quadro comparativo aqui, onde as algas vêm primeiro, aquática, até chegar nas angiospermas terrestres, tá? A gente tem aqui, ó, uma série de letrinhas. Estão vendo aqui, ó? Tá? Então, ó, A1, talófita, A2, traqueófita, B1, criptógama, B2, fanerógama, C1, acifonógama, C2, sifonógama, D1, não espermatófita, D2, espermatófita, E1, sem fruto e E2 com fruto. Perceba essas algas aqui, ó, tantas três algas, essa e essa, essas quatro algas aqui, ó. Todas elas estão desse lado esquerdo aqui, ó. Elas são A1, B1, C1, D1, E1. Ou seja, elas não têm sistema vascular, elas não têm flor, elas não têm tubo polínico, portanto depende de água para fecundação, não tem sementes e não tem frutos. São essas algas aqui. Portanto, estão adaptadas ao habitat aquático, beleza? Aí apareceu a briófita, ela já é A1, B1, C1, D1, E1. Ela é igual alga. Olha, qual a diferença então, Flávio? É que elas já foram atrevidas, elas saíram do habitat aquático e já estão no habitat terrestre úmido, mas só de água doce. Não existe briófita no mangue, por exemplo. A briófita só existe em habitat terrestre dulcícola. Isso cria uma limitação séria para essas briófitas. Nós vamos ver quando a gente for estudar as briófitas. Mas então, briófita é muito parecido com alga, com uma diferença. Elas são atrevidas, elas saíram do habitat aquático e já estão vivendo no habitat terrestre úmido dulcícola. Aí já vem as samambaias, pteridofitas, que já deram um salto. Olha aqui, ó, elas são E1, D1, C1, B1, igual a alga, e já é A2, traqueófitas, ou seja, ela já tem sistema vascular. Olha que legal. Então, elas já começaram a dominar a terra, mas ainda não tem flor, ainda não tem tubo polínico, ainda não tem semente nem frutos, mas já deram um salto evolutivo, já começam a apresentar o sistema vascular xilema e floema. Por isso que elas são muito maiores do que as briófitas. Vivem na terra, não é só terra úmida, e são muito maiores. Aí nós tivemos um outro salto evolutivo, as gimnospermas. Elas já são A2, B2, C2, D2 e E1. Ou seja, só está faltando ter fruto, tá? Elas são elas são traqueófitas, portanto já tem xilema e floema, elas são fanerógamas, já tem flor, elas são a flor dela, gente, não é a flor desenvolvida não, nós vamos ver, é o estróbilo ainda, mas nós vamos entrar em detalhes sobre isso, mas tem flor. Tá? Elas são sifonógamas, portanto, tem tubo polínico, não depende de água mais para fecundação, por isso o sucesso evolutivo delas são enormes árvores gigantescas, só não tem fruto. E aí nós chegamos na planta mais evoluída da Terra, que são as angiospermas. Está aqui, ó. O que elas são? Traqueófitas, fanerógamas, sifonógamas, espermatófitas e com frutos, beleza? Então isso tudo é a nossa discussão na primeira linha evolutiva das plantas, que é justamente abandonar o habitat aquático e dominar o habitat terrestre. A segunda linha evolutiva das plantas tem a ver com o ciclo reprodutivo delas. O
que é isso? As plantas, gente, têm um ciclo único, um ciclo que não existe em outro grupo de ser vivo na Terra. É só das plantas. Esse ciclo é chamado haplodiplobionte. Por quê? Haplo, porque ela passa por uma fase haploide, diplo, porque ela passa por uma fase diploide, e bionte, ciclo de vida. Então, é o ciclo de vida onde o organismo passa por uma fase haploide e por uma fase diploide. Por isso que ela é chamada metagênese ou ainda alternância de gerações. Por que alternância de geração? Porque vai alternar uma fase haploide e uma fase diploide. Cuidado com essa alternância de gerações aqui, ó. Não é igual lá no animal, os pólipos e as medusas, né, que alternam uma fase sexuada e uma fase assexuada. Aqui não. Aqui alterna uma fase diploide e uma fase haploide, beleza? Bem, esta fase haploide, ela recebe o nome de gametófito, que a gente põe uma abreviatura com G maiúsculo. O que é o gametófito? É o indivíduo adulto N, haploide. E a fase adulta diploide é chamada esporófito, abreviada com E maiúsculo, que é o indivíduo adulto diploide, 2 N's. Bem, o que vocês acham? É melhor para a planta viver mais tempo em gametófito N ou em esporófito 2N? É lógico, gente, que o indivíduo 2N ele tem muito mais variabilidade genética, ele tem muito mais capacidade de enfrentar as condições do meio ambiente e vencer essas condições. Então é melhor para qualquer ser vivo permanecer mais tempo em diploidia, em esporófito no caso das plantas, do que em haploidia. Só que as plantas primitivas, elas viviam mais tempo em gametófito. E as plantas mais evoluídas vivem mais tempo em esporófito. Por isso tem essa segunda linha evolutiva aqui, ó. Diminuir o gametófito, que era grande, a planta quer diminuir, e aumentar o esporófito, que era pequeno, e a planta quer aumentar. Aqui dá para ver claramente isso acontecendo nas plantas. Essa parte azul do gráfico corresponde à fase esporofítica, 2N. E essa parte amarela, laranja do gráfico aqui, ó, corresponde à fase gametofítica, N. Se você pegar essa primeira aqui, que é uma briófita, essa parte dela aqui, que praticamente é a planta quase toda, ela é gametofítica, ou seja, ela é o gametófito N. Então, a briófita vive mais tempo em gametófito do que essa partezinha aqui, que é 2N, que é o esporófito. Ruim para ela, tá? Bem, as pteridófitas já diminuíram a parte N, que é o gametófito, e aumentaram a parte 2N, que é o esporófito. A parte N, que é o gametófito, já ficou tão reduzida que ela é chamada protalo, que é essa parte aqui de baixo, ó, N. A samambaia em si mesmo, ela já é a parte esporofítica, ela é 2N, beleza? Bem, na gimnosperma, a redução foi drástica. Por quê? Porque a fase gametofítica, que é a fase N, ela passou a ser microscópica, pluricelular ainda, mas microscópica. Aqui nós temos o óvulo e o grão de pólen, que representam o gametófito. E a planta toda, né, com raiz, caule, folha e flor, é o esporófito, que é a gimnosperma, beleza? Bem, nas angiospermas, a redução atinge o máximo. Qual que é o máximo, gente? Ele passa a ser unicelular. O óvulo, ele é o gametófito feminino e o grão de pólen é o gametófito feminino, beleza? Masculino, desculpa. O feminino é o óvulo e o grão de pólen é o masculino. Bem, nesse caso das angiospermas, os gametófitos, eles são unicelulares, tem vários núcleos, mas são unicelulares. Pode-se dizer que é a maior redução possível. Se aparecesse uma nova planta, evolutivamente falando, daqui a 1 milhão de anos, essa nova planta, ela não teria mais a fase gametofítica, se ela continuasse evoluindo nessa linha evolutiva. Ela sumiria o gametófito, ela só teria o esporófito, seria parecida, portanto, com os animais. Nós, animais, não temos o ciclo haplodiplobionte. O nosso ciclo é só diplobionte. A nossa fase haploide resume-se a 2 gametas, um gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino. Então, não existe isso na planta, tá, gente? A planta mais evoluída de toda é as angiospermas. Eu estou criando aqui uma hipótese, tá? Na angiosperma, o gametófito apresenta o máximo grau de redução. Qual que é esse máximo grau? Ele passou a ser unicelular e multinucleado. Beleza?
Bem, com isso a gente acaba a nossa apresentação. Vamos voltar agora para a forma visual aqui, né? Para a gente completar. E eu gostaria de agradecer vocês por terem acompanhado a nossa aula. Vamos fazer os exercícios. E na aula número 2 de metafita, nós vamos estudar os grupos, né, que são as briofitas, pteridofitas, gimnospermas e angiospermas. Beleza, gente? Então, bom trabalho a todos agora.